Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este Boletim Expresso aqui do Boletim do Paddock. Agradeço a todos que já são inscritos e se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho e após assistir o vídeo, comente o que você achou aí do bate-papo que estamos tendo agora. Bom, Débora, seja bem-vinda, né, ao nosso Boletim Expresso. Eu retornando aqui depois de dois excelentes boletins expressos realizados por você e pela Cíntia Venâncio, falando de Fórmula E, dois boletins expressos que o pessoal pode conferir aqui, tem o link na descrição do vídeo. E bom, Débora, hoje vamos falar lá do GP de Sakir, né? Opa. Bom, pessoal, é isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho aí desses dois primeiros treinos livres que a gente teve aí no Bahrein. Foi algo bem interessante, né? Uma sessão bem movimentada. Acho que por conta dessas voltas abaixo de 1 minuto foi bem interessante. E se a Pirelli estava ali prevendo 55 segundos, a gente já passou disso, né? Já teve gente marcando 54, mais alto ainda. Mas a gente está com uma expectativa que para classificação esse tempo ainda vai reduzir ainda mais, né, Rubens? Exatamente. A dúvida que vai ficar é, se Lewis Hamilton estivesse na pista, ele chegaria aos 53 segundos? É uma dúvida que espero que um dia a Mercedes e a Fórmula 1 possa sanar, levando ele para esse traçado que está sendo utilizado neste final de semana, no mesmo autódromo, né, que foi realizado o GP do Bahrein. Neste GP está sendo utilizado o nome de GP de Sakir. Bom, Débora, tivemos aí, né, dois treinos livres dominados pelo Russell, e olha, mais uma vez a gente pode provar que sem talento você pode ter o melhor carro do mundo e você não consegue ter o mesmo desenvolvimento. O Russell está provando isso mais uma vez. Bom, a gente achava que isso talvez fosse mais difícil de acontecer, é porque o Russell ele já teve contatos com o carro da Mercedes, mas não foi com o de 2020, e ainda assim, tipo, quando você vai ocupar um outro carro, né, tem toda uma questão de adaptação. E ele já estava sofrendo um pouco porque como o Hamilton é pitico, né, e ele é bem maior, assim, ele estava com dificuldade de ficar dentro do carro do Vettel, teve que fazer do Vettel, do Hamilton, teve que fazer ajuste na sapatilha e várias outras coisas, além do banco, que já é uma questão que tem que ser feita mesmo. Então, parecia que ele não ia conseguir fazer todas essas voltas voadoras, assim, a expectativa era que ele tivesse entre os 10 por conta do carro da Mercedes, mas não liderando os treinos livres, né? Então acho que foi uma grande surpresa aí dessa sexta-feira. Ele liderou os dois treinos livres, assim, com muita consistência. E enquanto a gente via ele passando feedbacks para Mercedes, falando como estava o carro, como é que estavam as ações dele dentro da pista, pelo outro lado, a gente estava vendo o Bottas errar bastante, né? Tipo, ele passou o primeiro treino livre, o segundo treino livre, cometendo vários erros. Então, até para o Bottas foi difícil conseguir um tempo ideal por conta dele estar ali travando roda, errava, saía muito na curva 8, estava cometendo vários erros ali, era um erro pontual em outros trechos da pista também. Então, assim, foi satisfatório o que o Russell já fez até agora, porque teoricamente não estávamos esperando ele fazer isso. Exatamente. E tem uma coisa que é interessante que a gente só veio ficar sabendo hoje, porque a FIA esclareceu alguns pontos, é que o traçado que está sendo utilizado hoje, aquela parte superior que liga a segunda reta com a última reta da pista, ela é um traçado que ela não é próprio para esse carro de Fórmula 1. Ele exige mais do carro de Fórmula 1 por ele ser mais comprido e ter maior velocidade. Então, a própria FIA reconheceu que esse traçado não era o ideal para esses carros, então está sendo um verdadeiro desafio para os pilotos fazer aquela parte de cima. Então, você imagina, você está fazendo uma volta que é mais curta, né, mais rápida do que é o habitual, e de repente você está num traçado que não é o correto para você. Então, está sendo interessante ver os treinos livres. Amanhã sábado, acompanhe o terceiro treino livre, porque está sendo bem legal poder ver. E aí, lógico, né? Tem aquele plus, aquele buzz a mais, que é a presença do Pietro Fittipaldi, né, Débora? Que a gente está vendo ele aí nos dois primeiros treinos, uma empolgação da torcida, muito gostoso acompanhar aí o pessoal tweetando, falando nas redes sociais. Teve a live lá do Fit Brothers junto com o Carva, com a Pouca, então foi muito interessante isso. E então a gente vê toda essa animação do pessoal durante a transmissão e o Pedro não deixou a desejar na pista, né, Débora? Não, eu acho que não, Rubens. Assim, levando em consideração que eles estão com um carro que tem um bom déficit, né, dentro dessa pista,
comparado com o carro da Ferrari também, assim, tá bem difícil, até para o pessoal que teria, teoricamente, um carro melhor. A Alfa Romeo também tá ali andando junto desse bolo. Então, ele não fez feio, né? E a gente viu ele andando bem próximo do Magnussen em alguns momentos. E eu acho que essa disputa dele está sendo bem interessante, né? Parece que o Gunter deixou ele à vontade, porque provavelmente ele pode correr só essa sessão, né? Se o Grosjean conseguir voltar na próxima. Então ele está mais à vontade, assim, ele pode fazer o trabalho dele sem ter tanta pressão, sem ter tanta cobrança. E como a Haas não espera pontuar nessa corrida, né? Acho que as coisas estão mais tranquilas ali. Mas é uma grande oportunidade para ele, né? A gente já tinha falado isso na live de ontem, que pelo menos é uma oportunidade dele estar dentro do carro, é mais um Fittipaldi dentro da pista, então acaba dando uma emoção a mais. E a gente viu, assim, no primeiro, segundo treino livre, muita gente comentando sobre, falando sobre ele. Também tinha a questão, né, do pessoal perguntar não, mas falar assim, essa corrida não vai ser passada na Globo, né, tipo, a gente vai ter um brasileiro. Então teve todos esses questionamentos, mas acaba dando uma movimentação aí. A questão dele tá, acho que, apesar da gente saber que ele não vai estar no próximo ano na Haas, ainda assim gera comentário, né? Gera uma expectativa. Exato, e algo que é interessante, né, Débora, que vale comentar, é que tanto o Romain Grosjean como o Lewis Hamilton podem correr o risco de não irem para Abu Dhabi. Tem a questão do Grosjean não ter a recuperação dele total para poder conseguir guiar o carro. É lógico que a gente torce para que o Grosjean tenha uma recuperação saudável, mas se ele não conseguir, às vezes é melhor realmente não forçar a barra, né, por questões médicas. Pietro pode retornar para Abu Dhabi. E tem a questão do Lewis Hamilton, né, Débora, que tem questões aí de que o governo de Abu Dhabi não admite pessoas com um certo tempo após ser confirmada a contaminação com o Covid. O Hamilton teria que fazer 10 dias de isolamento, já que ele foi contaminado com Covid. Então, isso já impossibilitaria ele de ir para Abu Dhabi, porque eles vão sair muito rápido depois que acabar a corrida no Bahrein, já para poder ir para Abu Dhabi. E o governo de lá não está aceitando, porque sabem que ele está contaminado, né? E o período de isolamento acabaria dentro do país, né, na verdade. Então, corre realmente o risco do Hamilton não ir para Abu Dhabi. A gente vai ter que esperar essa confirmação aí, ver o que vai acontecer. Mas a Mercedes está fazendo a negociação, está conversando com a FIA e com a Abu Dhabi para poder liberar a ida dele para lá. E agora acho que resta a gente esperar mesmo, porque isso só deve ser confirmado para segunda ou terça-feira, né? Exatamente. Então, vão acompanhando o site lá do Boletim do Paddock, pelas redes sociais, e qualquer notícia sobre, nós vamos trazer para vocês. Também deixa aqui no comentário o que você acha. Seria interessante mais um final de semana com Pietro, Fittipaldi e o Russell guiando na Fórmula 1. Eu acredito que sim, seria muito bacana ver esses dois pilotos. E até mesmo seria mais uma chance para o Russell mostrar o talento dele e o Pietro Fittipaldi, né, poder demonstrar para demais equipes, quem sabe no futuro próximo, ele possa ocupar, em definitivo, uma vaga do grid. Bom, Débora, e a gente ainda tem outra questão desse final de semana correndo lá, correndo não, né, quase quebrando, que é os problemas de confiabilidade da McLaren. Até o Will Mesquita estava bem otimista ali depois do primeiro treino livre, ficou com o otimismo lá embaixo depois do segundo treino livre, porque a McLaren não está sendo uma boa equipe para os seus pilotos nessa etapa. Bom, ali desde o primeiro treino livre, a gente viu a McLaren fora dos 10 primeiros, então acho que já causou assim um impacto. Mas como também tinha os carros da Racing Point fora dos 10, poderia ser só um teste, né? Uma questão de cada um fazendo um teste diferente, então, ok. Mas no segundo treino livre, onde geralmente eles começam a testar os pneus, ver a confiabilidade desses pneus, traçar as estratégias, a McLaren começou a ter outros problemas, né? O Carlos Sainz ele teve um problema no câmbio, o Lando Norris ele passou por cima de uma zebra e danificou o assoalho do carro e também deu um problema na unidade de potência, ele teve que recolher, tanto que o Lando Norris ele deu poucas voltas na pista hoje. E a McLaren não sabe o que está acontecendo, porque de uma semana para outra o carro perdeu muito rendimento. E apesar de a gente saber, né, que é um traçado mais rápido, que tem outras características, que não é a mesma coisa do que eles correram no fim de semana passado, ainda assim eles não esperavam tomar essa paulada, né, de uma vez, assim. Então,
é crítica essa situação, mas a gente tem o terceiro treino livre aí ainda para poder ver o que a McLaren vai fazer, e provavelmente essa noite eles vão ter muito trabalho com esses dois carros aí. Exato, engraçado que a McLaren está no quintal da casa dela, né? Porque ela, apesar de ser inglesa, ter sido fundada por um neozelandês, o dinheiro que entra na McLaren, a administração da McLaren é feito por famílias barenitas, então fica meio ruim, né? Uma etapa foi bem, na segunda não vai tão mal, e a gente vendo ali também a Racing Point conseguindo, indo bem nessa corrida, as Renaults também indo bem relativamente, então a situação da McLaren começa a ficar um pouco mais periclitante durante este final de semana. Bom, então que a gente tinha conversado, né, ali na live, que a McLaren ela não está segura no terceiro lugar do campeonato. Ela precisa continuar tendo um bom desempenho para poder ter esses pontos. Porque não adianta nada terminar agora abaixo dos 10 e tendo Racing Point e Renault tendo a chance de pontuar mais. Então, tem que recuperar esses carros aí. Exato, a McLaren ela tem que brigar pelo menos para manter sempre um carro à frente das outras duas duplas e saber que o outro carro, como é tradição da McLaren neste ano, possivelmente quebra alguma coisa para poder tirar, né, o maior número de pontos possíveis das duas outras equipes. Bom, e falando em Renault, a gente teve a notícia aí, até a Débora noticiou lá no site do Boletim do Paddock, também foi conversado um pouco ali, a gente fez um tom mais de brincadeira na live de ontem, mas Fernando Alonso estará nos testes de jovens pilotos, e assim, parece que a Renault trucou com o Fernando Alonso, a Fórmula 1 aceitou, e as outras equipes veio trucando também com os demais pilotos, como Sebastian Vettel, o Carlos Sainz também aparece ali como jovens pilotos para fazer o teste. Se eu não me engano, o Buemi também está nessa dança de cadeiras aí, ele já foi avisado que seria junto com o Fernando Alonso, mas parece que as equipes estão aproveitando ali para ficar enfiando um ou outro piloto ali que já não é tão jovem assim. Aquela coisa, né? Ninguém queria que Fernando Alonso testasse, né? Tá todo mundo, ai, a gente não quer, não, é para os jovens pilotos. E aí conseguiu isso, né? Agora todo mundo vai tentar tirar vantagem de alguma forma, né? E realmente, agora a gente vai ter o Fernando Alonso testando, a Mariana Becker, que falou que as equipes estavam confirmando que o Vettel vai conseguir testar com a Racing Point, que eu acho bem interessante, porque ele já vai para a equipe mesmo, né? Então já vai conhecer um pouco do carro, conhecer como está o desempenho deles aí. Acho que vai ser interessante acompanhar isso daí. E Carlos Sainz, né, também, para poder testar com a Ferrari. Não sei se vai ser muito bom ou não, mas tá aí, né? Tá para jogo, então aproveite só. Carlos Sainz já vai saber o sofrimento que vai ser ano que vem, né? Então, não vai ter um bom Natal, né? Diga-se de passagem. O cara já vai, antes do Natal, ter um presente de grego em solo da Arábia Saudita, não, Rubens, de Abu Dhabi, pelo amor de Deus. Arábia Saudita, ano que vem, com certeza será uma corrida noturna também, teremos pista nova, mas por enquanto os jovens pilotos, junto com Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Sebastian Buemi, olha, é surpreendente. E é interessante isso, né? A Red Bull tem chance de ter jovens pilotos pilotando, ficou sensacional. Jovens pilotos, né, nos testes, e não me coloco o Tsunoda, por exemplo, não me coloco o Albon para ganhar um pouco mais de quilometragem, me põe um piloto que está bem, pelo menos na Fórmula E. O Sebastian Buemi é um piloto de expressão, ele está lá, está muito bem. Eu não entendi essa do Christian Horner, eu acho que o Christian Horner está meio doidão da cabeça. Poderia ter aproveitado o Tsunoda, né, Débora? Acho que tem que ver ainda nessas questões. As equipes ainda estão confirmando quem vai realizar esses testes, né? Então, pode ser que o Tsunoda, acho que. Eu não lembro, acho que ele está confirmado, sim, para poder testar. Acho que ele vai testar com a AlphaTauri, né? Com a AlphaTauri. Mas, sei lá, né? Eu acho que o Sebastian Buemi é Fórmula E, né? Só às vezes querem uma opinião de algum piloto de fora para falar o álbum tá realmente tendo dificuldade ou esse carro realmente é feito para o Verstappen mesmo e o rapaz não tem culpa. O jeito vai ser acompanhar e como todo teste, sempre o Boletim do Paddock noticia, fala sobre os testes, a gente traz aqui para vocês, vai trazer no BBcast, se der, boletins expressos também, a Débora, como sempre, fazendo os textos de reviews dos testes de pilotos, e vamos acompanhando. E tem Fórmula 2 também esse final de semana, né, Débora? Vale lembrar que tem a disputa do título com o Mick Schumacher, o Willott, o Mazepin, e o Tsunoda, a gente comentou sobre ele fez a pole, né?
fez a pole. Está sendo uma final bem interessante. O Schumacher não vai largar muito bem aí nessa corrida, teve problemas, né? Então, acho que a expectativa dessa corrida é bem interessante esse fim de semana. Tsunoda largando da pole, né? Então, tem muita coisa. Coloca aquela pressãozinha mais no álbum, né? Eu acho que o pessoal ali da base está tendo um campeonato muito disputado, né? Então acho que é difícil até da gente falar assim quem é que está sendo pressionado, porque a pressão ali na base já está bem complicada, que lidem com essa pressão antes de pensar em Fórmula 1, né? Exato. E lembrando que o Drogovic larga em 5º lugar, então sábado de manhã, antes do treinos livres e do treino classificatório, vamos acompanhar a Fórmula 2, conversando com a gente nas redes sociais. Bom, né, Débora, agradeço mais uma vez por gravar comigo esse Boletim Expresso, um quadro que eu estou gostando bastante de trazer aqui no Boletim do Paddock. E peço para vocês, comente aí com a gente o que você achou, o que você acha dos pilotos, jovens pilotos, dessa fonte de rejuvenescimento que a Fórmula 1 encontrou. Dizem que Bernie Eccleston está querendo dar um mergulho nela também, para ser um jovem e poder retornar à administração da Fórmula 1. E eu sou o BGP Neto, agradeço a todos e até a próxima. Obrigada, pessoal, por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima.